quem quisesse andar de helicóptero. Mano, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, o quê? Andar de helicóptero de graça no Brasil? Eu fui andar de helicóptero quando eu vim aqui porque meu irmão me deu ali em Orlando, que eu jamais pagaria também, porque eu acho que seria caríssimo. Eu nunca teria, na verdade, a ideia de ir lá pra poder falar assim, vou andar de helicóptero, Até vou hoje eu não pagar. sei o preço. Não sei, meu irmão me deu, obrigado, André, patrocínio. Mas é isso, o cara tava dando pras crianças passeio de helicóptero. E você vê assim, cara, ele tá fazendo um negócio tão educativo que ele tá recebendo várias ameaças também, mas assim, ele faz os vídeos deles educativos. Gente, isso aqui é o que a gente paga de imposto, isso aqui é o que tá voltando pra cidade. Então, assim, quando você acha que você tá pagando pra cidade, não, você tá pagando pro governo federal e ele volta o tanto que ele quer. Porque no Brasil é basicamente isso, ele tá voltando o que ele quer. E ele tá mostrando isso, ele tá... Eu vejo ele concorrendo pra presidência. Não sei se vai ser um bom presidente. Mano, eu volto no Brasil só pra votar nele. Juro pra Não você. pode mais. Droga, certeza? Eu acho que não pode. Eu acho que eu posso, porque eu ainda sou residente. Não, não é. Eu não sou residente fiscal. Você não é, mas se você não é residente fiscal, eu acho que não pode votar. Tem que justificar, né? Se alguém aí consegue me dar essa resposta, por favor, porque se ele se candidatar, eu voto só pra votar Não nele. tem nada. Ó, você do TRE, eu falei mal da Caixa, eu falo mal do STJ, mas nunca falei mal do TRE. Se você é do TRE, me responde essa pergunta. Mesmo não sendo residente fiscal no Brasil, eu posso voltar pro Brasil pra votar? Porque eu vou voltar pra votar no Rodrigo Manga. Então, assim, esse cara vai... Assim, cara, o Brasil vai passar os Estados Unidos com o Rodrigo Manga como presidente. E se você ainda não sabe de quem que a gente tá falando, procura no Instagram. A gente vai ter trilhões de vídeos. A gente perdeu pelo menos umas 3 horas da vida só olhando os vídeos do cara porque é viciante. É meu momento de relaxamento antes de dormir. Cara, ele tem uns ganchos assim que fala, é aquela coisa, o cara é um gênio, ele soube usar o Instagram, a máquina... gente não sabe se é bem ele que tem as ideias, né? Mas mesmo que não seja ele, a forma como ele consegue fazer os vídeos e passar aquilo é tão real, é tão... Porque parece que vem dele mesmo, não dá nem pra achar que tá vindo de outra pessoa, não. Muito louco, mano. É muito bom mesmo. Mas voltando aqui, né? A gente tava falando sobre a questão da diferença, enfim, das culturas, questão empresarial... E a gente falou sobre a questão do empreendedorismo, né? E você falou que você não se vê hoje trabalhando aqui, né, em corporações, porque, enfim, já deu, né, Darley? A gente já viveu tudo que tinha pra viver na parte corporativa. A gente quer trabalhar Agora pra eu vou gente construir mesmo, minha né? corporação e fazer as pessoas sofrerem o que eu sofri. Olha só que vingativa. É mentira, Tô gente. É brincando, brincadeira. gente. O pessoal que trabalha comigo, todo mundo me ama. Será? Eu não falo com ninguém. Porque só eu que falo, né? Inclusive, ó, tem uma aí falando, a dupla tá on. Cris, beijos. Gente, mas vamos lá. Darley, se você pudesse dar um conselho pra quem tá aqui pensando em empreender aqui, o que você falaria pra essa pessoa? O que você acha que a pessoa precisa ali fazer se ela precisasse fazer um checklist, preciso abrir a minha empresa, quero empreender nos Estados Unidos, o que ela precisa ter? Cara, os Estados Unidos, assim, a primeira coisa que eu conversei com o Lucas também da última vez, e ele estava falando sobre a questão de ser pontual. Então, assim, os Estados Unidos têm bem mais concorrência que o Brasil. No Brasil, se você fizer o básico bem feito, dá certo. Hoje eu tenho essa visão, eu não tinha essa visão, porque eu acho que não tinha ninguém que empreendia na minha família, mas hoje, vendo tudo, acompanhando, estudando, o Brasil, o básico bem feito funciona. O básico bem feito nos Estados Unidos é o mínimo. Ali é de onde você começa. Então, assim, não adianta. O brasileiro é muito ruim com horário. E isso não é só de brasileiro, assim, mas no geral a gente tem essa má fama. Uhum. Então, a primeira coisa, entenda o seu público. Entenda que o público americano é extremamente enjoado, extremamente chato com horário. Então, a primeira coisa é entender o seu público. Segunda coisa, o que você vai fazer? Porque assim, o pessoal vai falar, empresa de limpeza, tá saturado? Não tá. Porque tem várias empresas grandes crescendo cada vez mais. Só abrindo um ganchinho aqui, gente, não existe empresa saturada. Não existe. Porque se você fizer um bom trabalho e você tiver um diferencial, o teu ramo de atuação não está saturado. Porque você que precisa fazer a diferença. E não, porque tem muita gente trabalhando. Tá, mas e se você for melhor que todos eles? Vai fazer a diferença? Tá saturada, não? Não vai, porque com o tempo... Com o tempo os clientes vêm porque você é melhor naquilo. Ou você oferece um processo de onboarding melhor. Ou você tem o pessoal de vendas melhor. Ou você tem alguma coisa melhor. Então, o segundo ponto é entender. O que você vai fazer? Pega... Então, assim, cara, eu acredito muito fielmente, tá? E eu acho que é bom até que o pessoal entenda isso. A mão de obra
especializada de construção nos Estados Unidos serão os próximos multimilionários. Vai ser assim, vai vir muita gente. São eles encanadores, eletricistas e esse pessoal que faz a questão de montagem ou de criação de estrutura dessas casas já pré-fabricadas. Porque, assim, exige uma engenharia muito grande, que já é disponível hoje. Você pegar, eles estão usando muita engenharia da parte de aeronáutica, que é coisa antiga já, eles começam a fazer e reutilizar para colocar nessas questões. Então, assim, entenda o que você vai fazer, veja quais são os requerimentos, que os Estados Unidos, assim, ele é burocrático, mas é simples. Então, assim, basta você entender. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava abrindo uma empresa, a gente está abrindo uma empresa super complexa, e aí eu peguei, cara, o que eu preciso? Não achei, meio que obscuro ali, porque é de estado para estado. Peguei o telefone, no site do órgão regulador, liguei, 6 minutos de espera. A Mary me atendeu, falei, deve ter uns 70 anos, sabe, aquele telefone devia estar até empoeirado. Me atendeu, falei, cara, o que eu preciso? Ela falou, olha, a lista é um pouquinho grande, eu não consigo te passar pelo telefone, mas me dá seu e-mail que eu vou te enviar tudo. Aí ela me mandou um link. Aí no link tá lá um PDF com 3 páginas e tá assim, primeiro passo, segundo passo, terceiro, quarto, tudo certinho já, tudo que eu preciso fazer, preciso de bond, preciso de seguro, beleza. Então, o segundo ponto seria isso, entenda o que precisa para você exercer sua profissão aqui nos Estados Unidos, né? Dependendo de como você vem, vai ter algumas limitações, mas, cara, o brasileiro, a gente se virou todo esse tempo no Brasil, a gente consegue se virar aqui também. E a terceira coisa, que quando você começar a operação, encontre ou treine um bom time de vendas, porque isso está fazendo toda a diferença na nossa empresa. Eu acho que por muito tempo eu dei muito pouco valor na parte de vendas, e quando você pega hoje, tipo assim, a forma que a gente está estabelecendo tudo é muito pouca pressão com um bom resultado, e a gente está cada vez tentando melhorar. Eu sei que pode sair mais, só que eu sei que falta também processo para ser construído. Então, assim, cara, valorize a parte de vendas, porque se não tem venda... Não tem resultado. Não tem administrativo, porque o administrativo vai fazer o quê? Não tem contabilidade, porque a contabilidade vai fazer o quê? Sim. Então, assim, tem que ter entrada. E aí, depois que você estabelece um processo bom desse, você tem que fazer com que o quê? Aquelas pessoas fiquem. Então, vem o pós-venda, né? Que é o eu ia falar pós-sales, mas aí o pós-venda, que vai fazer com que o cliente fique. E o cliente americano, no geral, ele é muito fiel. E eu já falei isso outras vezes. A não ser que você pise na bola e ele vai te dar 3 chances. Ele vai chamar a atenção na primeira, na segunda, na terceira ele te corta. Então, e nem é chamar a atenção, né? Ele vai te dar um toque. Ele vai te dar um toque, super na tranquilidade. Você deixou tal coisa para trás, você errou tal coisa. Então, acho que, assim, é muito básico para você fazer aqui nos Estados Unidos e você consegue. Então, assim, cara, invista no time de vendas e crie um canal para que você possa ter vendas contínuas. Você ter vendas o tempo todo. Eu vou dar um exemplo hoje. Hoje a gente tem um close ratio aí de quase 35%, 40%, né? De leads, né? Que vem de forma paga, né? De tráfego pago. Então, assim... Não tem um dia que não tem gente chegando para comprar seguro hoje com a gente. Então, assim, todos os dias chega sem, assim, a não ser que... Tá, eu vou corrigir. Desculpa, Deus. Quando a meta funciona, né? Quando eles não dão algum problema lá, sempre chega ali. Quando eles não entregam para quem está pedindo emprego, ao invés de quem está querendo mas seguro. Mas isso aí é ajuste, né, que a gente faz. Mas enfim, mas às vezes eles param, eles deram problema semana passada. Então, assim, sempre que tá chegando novos leads, porque quanto mais pessoas você conversa, maior a sua chance de vender. Então, também... E para isso, eu acho que antes de todos esses, aprenda a língua do país. Porque isso vai fazer um diferencial tremendo. E o americano acaba valorizando muito isso. Porque, tipo assim, até hoje nenhum americano falou, tipo assim, seu filho da puta, você não sabe nem falar inglês, tipo assim, não fala comigo. Porque é isso que as pessoas vendem. Que os rednecks falam, chamam o pessoal, xinga, tipo, motherfucker. Darley, para de xingar, mano. Mas se você pegar, é isso que os influencers vendem hoje. Um americano não vai falar isso pra você. Eu nunca vi acontecendo. E assim, se eu olhar a minha cor... Tô longe de ser branco,
tô longe de ser negro também, né? E eu fico naquele negócio assim, não sou, eu fico amassado ali. E eu nunca fui maltratado. Talvez tenha gente que vai falar, eu já fui e tal. E aí fica um negócio assim, cara, não... É polêmico, mas eu preciso falar. Eu não sei falar inglês. Tá, e o que ele falou pra você? Ele me xingou. Como é que você sabe? E como é que você sabe? Não, peguei umas 2 ou 3 palavras. Entendeu? Então, assim, cara, aprenda a língua. Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai te destacar. Isso vai fazer com que novas portas abram pra você. E aí você pode, assim, cara, você vê o Marcos, que já esteve aqui com a gente. Se ele não soubesse falar inglês, ele não tinha o contato da Ashley. Que é aquela aquela pessoa que a gente foi no evento, que Sim. foi super legal. Ele não teria o contato dela. Ele não conseguiria abranger e crescer como ele cresceu em Seattle ou em outros estados sem ela. E vamos lá, né, gente? Quando a gente fala que aprenda a língua, a gente não tá dizendo seja 100% fluente sem accent. Porque, às vezes, essa perfeição, ela nunca vai chegar, gente. Cara, eu vou te falar... A gente conhece pessoas que têm um inglês limpo, né? Que você, às vezes, não consegue nem discernir, de repente, se ela nasceu aqui, se não nasceu, enfim, whatever. Mas isso não quer dizer nada, gente. E eu acho, pra você que é brasileiro e mora aqui, inclusive, fica... Sabe, tem gente que gosta de ficar julgando o inglês do outro. Para com isso, que isso é ridículo. Já começa por aí, é ridículo ver uma pessoa brasileira julgando o inglês de outro brasileiro. Até porque o americano, que é quem deveria estar se importando ou não, se tá bom, se tá ruim, se não tá, ele não tá nem aí. Se você consegue se comunicar ao ponto dele conseguir compreender o que você tá querendo dizer, você pode estar falando com um accent, às vezes você pode estar até usando ali o tempo do verbo errado. Se você se fizer compreender, ele vai te... Não, ele vai conversar com você de uma forma respeitosa e educada. Sabe como eu entendi que eu tava fluente? Quando eu identifiquei que o americano tava falando errado no tempo errado comigo. Pois é. Então, assim, eu falei, cara, eu já sei que ele tá errando. Já tô identificando o erro. Então fica, assim, aquela coisa. Meu inglês é maravilhoso? Não. Eu trabalho, assim, com o pessoal mesmo aqui do trabalho. Eu falo, cara, se eu errar em inglês, pode me corrigir. A Letícia mesmo, que trabalha com a gente, a Letícia, tipo assim, eu falo alguma coisa, eu falo, vamos dar um exemplo aqui, que foi até alguma coisa de um vídeo que eu gravei, o cara pegou e falou que eu não sabia falar inglês. Que eu falei Apple, que é como a gente fala no Brasil. Então, assim, Apple. Então é mais fechado, assim, não tem. Então, assim, aí eu falo alguma coisa, ela vai lá e me corrige. E eu fico super de boa, eu já pego, às vezes eu anoto a palavra ali. Eu já fico assim, por quê? Eu já quero melhorar isso. Eu tô cagando quantas vezes eu vou errar, se eu tô falando errado. Eu quero saber como é que eu vou corrigir. Então, assim, cara, não desanime se alguém tá falando mal do inglês, se o pessoal, o seu meio fica te zombando. Talvez seja só hora de fazer igual eu faço com as pessoas. Corta essa da sua vida. E ora para que Deus possa dar algo bom para ela, porque provavelmente ela não tem nada de bom. E que você também procure outros lugares, né, pra se enquadrar ali, porque tem muito disso também. Às vezes você tá andando com as pessoas erradas. Aqui tem muito disso. Brasileiro só quer andar com brasileiro às vezes. E, gente, tá tudo bem. A gente gosta de estar perto ali das pessoas que a gente se identifica. E cultura, língua, tudo isso também conta. Mas não é tudo, né? Então, tem gente também que fala que é difícil fazer amizade com o americano, né? Mas vai pros aplicativos, gente. Vai pros dates, sei lá.